Aleluia. Glória a Deus. Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Aleluia, Jesus. Até a minha adoração já não passa de canções, palavras ressentidas. Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções.
doméstico, um culto caseiro. Glória a Deus. Deus vai se fazer presente como ele sempre tem feito, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra suas dúvidas no livro de Abacuque, irmãos. Glória a Deus. Abacuque, profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo do 17 ao 18. Glória a Deus. Deve ser um fundo por isso, né? Você está acostumado diferente? Adeus, Abacuque, glória a Deus. Amém? Quantos acharam? Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. A gente lê essa palavra, né? Essa palavra ela externa uma grande gratidão, uma grande dependência de Cristo. Aqui externa uma pessoa que está falando que é totalmente dependente de Cristo, que é totalmente independente da situação que esteja vivendo. Ele está glorificando o nome do Senhor, independente da circunstância. Observamos que esse profeta Abacuque, diferente da situação, ele estava clamando um amor sem condição, uma alegria no Senhor, independente da situação. Porque aqui ele está dizendo, todavia me alegrarei. Diferente se a figueira florescer, diferente da circunstância, indiferente do que acontecer, o que ele está querendo dizer é que todavia ele iria se alegrar. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmão, quando Deus me deu essa palavra, o pastor me pegou de surpresa, ele sabe disso. Foi na sexta, ele me avisou, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade, sempre primeiramente a Deus, porque se não fosse a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, a gente não teria força para nada, né? Não teria coragem, não teria a vergonha, não vai tanto embora, né? Levando a palavra do Senhor. E agradecer sempre aos nossos pastores, né? Pela fidelidade, a confiança que eles têm sobre as nossas vidas. Né? E quando Deus me deu essa palavra, eu olhei para Deus e uma palavra, eu estava justamente lendo minha mão. Mas quando eu li essa passagem, eu disse, não, vou trazer essa mensagem para a igreja. Porque hoje é um dia meio turbulento, né? Hoje é um dia que a gente fala que é o dia 2, é o dia que o dia de finados, onde cada um vai lembrar da pessoa que perdeu, onde vai bater um pouco mais daquela tristeza do que os outros dias, vai se sentir mais triste, mais angustiado, onde todas as pessoas, ontem mesmo, a gente já viu as pessoas lembrando do cemitério para ir ali, né, dar mais um adeus, né, lembrar daquela pessoa querida que se foi. Então hoje é um dia que todos foram, a maioria, né, do catolicismo, outros também não, foram lá visitar aquela pessoa, foram lá visitar aquele túmulo e lembrar de toda aquela dor, de tudo que passaram, né? Por isso que eu sempre digo que talvez essa data nem poder nem deveria existir, porque a pessoa que ela foi, ela nunca vai morrer dentro de nós. Ela sempre vai estar, né? A lembrança viva, a saudade, né? E quando Deus me deu essa palavra, eu disse, indiferente da circunstância, indiferente da situação, o profeta estava glorificando e dizendo que todavia ele ia se alegrar na presença e no Senhor, em meio às dificuldades. Por que ele está dizendo aqui? É o final do capítulo 3, só são 3 capítulos. E no final do capítulo 3, ele traz
caso da vida de Abacuque. Abacuque, como poucos profetas da casa de Deus, poucos deles tiveram coragem de enfrentar Deus e questionar da maneira que Abacuque fez. Porque os irmãos podem observar, juntamente comigo, ali no começo, Abacuque capítulo 1, irmãos, que vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu? Capítulo 1, versículo 2, irmãos. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Aqui ele está falando, e daí a gente pode continuar lendo, ó. Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite contenda e litígio. O que fazer, irmão, quando a nossa realidade não é glorificar a Deus? Quando a nossa realidade não é independente da situação, nós adorar a Deus. Quando a nossa realidade não é todavia me alegrarei em meio às dificuldades. Porque nos momentos felizes é fácil nós vir na casa de Deus. Nos momentos que tudo está dando certo é fácil nós vir na casa de Deus. Mas quando nós se deparamos com alguma dificuldade na nossa vida, com alguma tribulação, com algo que nos deixa uma enfermidade ou uma perda, isso já nos abala, isso já nos faz perder a confiança em Cristo. Então aqui o Abacuque está dizendo nesse final que diferente do que houve, ele continua crendo, porque naquele tempo ali o profeta ele estava angustiado, ele estava externando aquilo que ele estava sentindo dor. Ele estava questionando, indagando a Deus o porquê que ele via tanto sofrimento e Deus não fazia nada. Porque muitas das vezes nós perguntamos, quem nunca se perguntou, se Deus é bom e se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que crianças são mortas? Por que há guerra no mundo? Sendo que existe um Deus tão misericordioso a qual nós pregamos e a qual nós declaramos e nós cremos nesse Deus. Se existe um Deus tão poderoso, como pode existir tanta dor e tanto sofrimento no mundo? Quem de nós já não questionou isso? Por que uma criança tem uma enfermidade? Por que crianças sofrem sendo inocentes? A gente olha na África, a gente olha onde tem guerra, depois, hoje é meio escancarado, a gente olha as criancinhas passando chinelinho, umas nuas, criança nua, andando no meio da guerra. Na África, as criancinhas morrendo de fome, e a gente fica pensando por que Deus permite essas coisas. E a gente diz, onde está tudo Deus no momento desse, no momento de sofrimento? E essa mesma situação parecida ele estava vendo com o povo de Abacuque. Ele estava externando que Deus não estava vendo o sofrimento do povo. Aonde está tu, Deus? Por que me faz ver essas coisas? E nada acontece. Por que eu vejo tanta iniquidade, tanto erro, tanta coisa ruim, e o Senhor não se mexe, o Senhor não faz nada? Mas aí Abacuque experimenta uma coisa que muitos de nós já experimentamos. Ou se não experimentou, irmãos, algum momento da sua vida você vai experimentar o silêncio de Deus. Quem de nós nunca experimentamos o silêncio de Deus? Quem de nós nunca orou e não foi respondido alguma vez na vida? Quem de nós já buscou a presença de Deus, fez campanha em oração e buscou e fez isso e aquilo, tudo para chamar jejum, oração, para chamar a atenção de Deus para a nossa situação, e Deus se fez em silêncio. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite, e no silêncio Deus trabalha, porque Abacuque ele externava falando tudo isso, onde está tu, ó Deus? Porque me faz ver essas coisas. E Deus não respondeu ele. Quando Deus foi responder ele, depois do silêncio, Deus disse que ia levantar os caldeus para pelejar ainda, para lutar contra aquele povo, o povo de Abacuque, o povo que ele levantou, ele queria. Porque assim, muitas das vezes a gente olha com o nosso olhar humano para fulano, eu vou olhar para a irmã Janaína com esse olhar, a irmã Janaína está fazendo isso e aquilo, Mas o que Deus olha, como que Deus te olha, irmã Janaína? Como Deus olha para cada um de nós? Qual é? A gente não sabe aquilo que a pessoa tem com Deus. Porque daí no capítulo 2,
no capítulo 2, irmão, só deixa eu lembrar, tá? 4, 5, pode acompanhar, capítulo 2, ó, aqui é Deus falando, o capítulo 2 é tudo Deus falando a resposta que Abacuque tanto esperava, porque Abacuque ele questionou, indagou a Deus, pedindo até quando, Senhor, clamarei e tudo me respondeu. Então, quando ele pergunta isso, quer dizer que há um bom tempo Deus já não respondia a ele. Há um bom tempo ele estava na aprovação do silêncio do Senhor. Mas no capítulo 2, o 4 e o 5, Deus vai dar a resposta. Na verdade, o capítulo 2 inteiro, mas como a gente não vai ler, né? Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa e não reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tanto mais que, por ser dado ao vinho e desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alargará como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, que junta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Ali Deus está fazendo uma lista daquilo que ele achava do seu povo. Daquilo que ele achava, daquilo que Abacuque não podia ver, mas Deus estava vendo. Abacuque via uma injustiça de Deus. Mas Deus já sabia o que aquele povo estava fazendo, sabe? Então, muitas das vezes a gente não vê como Deus vê. A grande maioria das vezes a gente não vê como Deus vê. A gente não entende como Deus entende. O Deus o nosso Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele contempla todas as coisas. Ele vê coisas que nós não vemos. Ele vê conversas que nós não escutamos. Ele vê coisas que falam a meu e a seu respeito que a gente não vê. Deus contempla. E assim como o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, Ele é o nosso juiz, o nosso defensor e é aquele que guarda a nossa alma. Por isso que Deus, Abacuque no final ele está dizendo que indiferente da situação, se tiver sol ou se tiver chuva, ele vai adorar o Senhor. Se tiver um furacão, se ele passar necessidade ou tiver fartura, ele vai adorar o Senhor. Irmãos, a Olinda pede oração por mim. Eu acho que os irmãos não sabem o que se passa, né? Mas eu vou explicar só um pouquinho para os irmãos ficarem a par. Uma semana antes da mãe da Ana, a Iago, falecer, a gente esteve lá, foi no sábado e no domingo, né? A gente esteve lá visitando ela no hospital, enfim, e depois a gente foi para casa do pai da Ana. E quando a gente chegou lá, eu comecei a sentir muita dor na garganta. Não é aquela dor assim, mas eu estava com bastante incômodo, eu não estava conseguindo comer direito, porque engolir estava doendo, para engolir até a saliva, parecia que a garganta estava fechada. E daí eu pensei, né, deve ser uma gripe, sei lá, né, tanta coisa que dá na gente, né, tanta coisa. E daí eu pensei, né, que deveria ser isso. E daí eu fui no médico. Daí, no domingo, quando a gente estava voltando, eu senti um caroço aqui. Um caroço grandinho, sabe? Eu disse, mas o que é isso, sabe? Daí eu fui no médico, o médico pediu uma ecografia para mim. Eu fui e fiz. Daí apareceu, ele fez para ver dessa bolinha, né? E daí quando eu fui lá, daí apareceu um cisto aqui de 2,5 cm. E apareceu, na verdade era para aparecer só esse, e acabava aparecendo um outro embaixo. E daí o doutor disse, mas tu tem na tua família pessoas com problema na tireoide, alguma coisa? Eu disse, não tenho, e eu também nunca tive. E daí ele disse, bom, então eu vou pedir mais uma ecografia e mais exame de sangue. Exame de sangue eu não fiz ainda, mas eu fiz uma ecografia faz o quê? Uma semana e pouco atrás, né? Semana retrasada eu fiz. E daí naquela ecografia, que era para aparecer daí, então esses dois, apareceu mais 2. Então apareceu 4 cistos na garganta. E ainda tem um que está grande e outro com uma bolinha dentro, que é tipo, como se fosse um módulozinho dentro, sabe? E daí por isso que eu canso muito, que nem quando eu estou louvando, que a gente louva bastante, né? Daí quando eu estou assim, eu fico cansada da garganta, quando eu prego. Por isso que às vezes eu vou orar, eu sempre me perguntei, sabe? Por que quando eu orava eu tinha que parar e fazer isso aqui, sabe? Porque eu via que todo mundo orava normal, direto, sabe? Sem cansar, sem nada. E eu tinha que parar. Mas a gente é aquelas pessoas assim, ó, que é só quando a gente tá sentindo alguma coisa que a gente faz realmente, senão a gente é relaxado, que a gente fala, entendeu? Relaxado não se cuida muito bem,
também, né? E por isso que a pastora pede oração bastante. Mas assim, irmãos, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio no milagre de Deus sobre a minha vida, sabe? Glória a Deus. Porque eu falei para os guri aquele dia que nós estávamos fazendo ensaio. Eu falei, se tem uma coisa que eu amo, é louvar e trazer a palavra do Senhor. Eu posso ser, eu não sou a melhor cantora, não sou a melhor pregadora, né? Tem muito para ser, né? Mas é o que eu amo fazer, é o meu ministério que eu amo fazer. Glória. Se Deus vai me curar, eu falei, talvez seja por causa da reinauguração que o inimigo está se levantando, né? Tem tantos motivos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. E quando eu li isso daqui, essa passagem de Abacuque que eu trouxe para vocês, ela tocou muito forte em mim e eu me emocionei muito. Porque eu pensei assim, não interessa. Tipo, o problema que eu esteja. Não interessa o problema que pode ser, mas o que eu sei é que todavia eu me alegrarei. Porque o Deus que eu sei Glória a Deus. é o Deus que cura. Porque muitas vezes a gente fala, se Deus fizer, é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Mas quando a gente na prova, para nós realmente ver se Deus não fizer, ele é Deus. Quando Deus não faz, ele já não é mais Deus da nossa vida. Porque é fácil a gente falar, mas quando a gente está na provação, na dificuldade, quando a gente tem uma prova dessa, daí está na hora da gente mostrar assim, realmente ele é Deus da nossa vida no momento da dificuldade, né? Glória Eu a posso Deus. dizer, irmãos, que Deus é na minha vida. Eu creio nesse Deus poderoso. E se ele curar, amém. E se ele não curar, e tiver que fazer cirurgia, alguma coisa, né? Porque o doutor falou que tipo, vocês são tudo benigno, não é nada maligno. Ele disse que talvez, como eu não mostrei esse último, mas ele disse que como era dois já ia ficar para fazer cirurgia e tal. E ele, eu tenho que tentar conviver com isso, né? Tentar conviver e também se agravar, daí que me atrapalhar muito, porque é só quando eu falo muito, que nem eu falei hoje que eu disse, vai ser lá atrás, mas ainda bem que eu falo alto, né? Daí não vai atrapalhar muito, não tem microfone. Né? Eu disse, mas talvez por eu falar muito, que daí às vezes cansa, sabe? Eu já conversei com os guris, eu disse assim, vocês podem, eu vou louvar junto, mas vocês vão ficar na frente, vou louvar até ter certeza que tá tudo certo, sabe? Para não agravar mais, né? E eu digo, Deus é fiel. E quando eu chegar lá, o médico pode dizer que eu não tenha nada, ou ele pode dizer que também se eu tivesse de boa vontade de Deus, eu sou curado, eu vou ser curado. E se Deus não fizer, pelo menos Deus vai me guardar no meio dessa aprovação. Glória a E Deus. se eu tiver que passar pela mão do médico, eu vou passar e está tudo bem. Porque Deus ele vai ter a mão do médico. Deus deixou a medicina para nós também. Né? Às vezes a gente precisa da medicina, né? E muitas das vezes é fácil nós falar, né? Que Deus é fiel e que Deus é isso. Né? E na verdade é difícil quando você está na aprovação. Quando te põe à prova. Por isso que eu digo, irmãos, a gente tem que louvar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para quando vir a nossa luta, para quando vir algum tipo de tribulação sobre a nossa vida. A minha pode ser essa, mas a de cada um de vocês vai ser diferente. Mas para quando vir, irmãos, vocês vão estar fortalecidos. Vocês vão crer, vocês não vão abandonar a fé. Nós não vamos abandonar a nossa fé. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que se eu tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aqui ele estaria. Glória a Deus, aleluia. Ele está aqui. E eu, por mais ter orado, é para Deus avivar o nosso povo. Glória a Deus. Avivar o nosso povo. Para o nosso povo ter um despertamento, sabe, espiritual, de saber que nós não podemos. Irmãos, você sabe quanto é precioso essa palavra? Isso aqui é a coisa mais preciosa. Irmãos, como a gente pode botar um vício em cima disso? Ou conversas, ou fofocas, ou enfermidades, ou dores em cima. Sabe quando a gente dá bola para as outras coisas? Ou a gente deixa de crer, ou a gente duvida em cima da palavra, está dizendo que Deus não tem poder sobre a nossa vida. Nós estamos dizendo que aquilo, não, Deus não pode mudar. Sabe, quem não tem uma pessoa que tem problema na nossa família, que muitos talvez já disseram, esse fulano não tem jeito. Está dizendo que Deus não pode fazer. Ou, eu tenho uma enfermidade que não tem cura na nossa igreja. Nós temos o irmão Juruna, nós temos o Jean, né? O Jean tinha HIV, irmãos.
surdo de nascença ouvir, mudo de nascença falar. E o milagre mais extraordinário é Lázaro. Irmãos, por que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Porque geralmente naquele tempo tinha aquela coisa que a pessoa podia ressuscitar até o 3º dia e tal, né? Que eles podiam, né? Eles tinham um tempo lá que eles podiam voltar e tal. Mas Jesus, ele esperou até o 4º dia para fazer o milagre. E ele não fez com pressa, sabe? Porque Marta e Maria mandaram mensagem, ó, Lázaro, teu amigo, tá? E ele que sustentava, ele era o provedor da casa. E Jesus, ele foi quando Lázaro já tinha morrido. Para uns foi tarde demais. Muita gente acha que Deus está atrasado em fazer o nosso milagre, né? Ah, não, Deus está tardando a nossa obra aqui em 2 anos. Pô, já deu 2 anos, né? Não deu 2 anos ainda? Então, 1 ano e 10. Então, ó, uma obra que, tipo, era para estar pronta, né? Logo em 6 meses, digamos, né? E demorou para... Talvez muitas pessoas acharam, não, Deus está atrasado no meu milagre, Deus está atrasado no meu ministério, Deus está atrasado na obra. Mas Deus, a palavra de Deus diz que para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Glória e um a Deus. dia é como se fosse 1000 anos. Glória a Deus. Então, o tempo que nós estamos vivendo, eu sempre digo que a gente vive 80. Hoje em dia, se a gente passar de 80 anos nesse mundo, é muito, né? Porque hoje em dia ninguém mais vive tanto tempo assim, né? Mas eu digo assim, ó, se nós passar, se nós chegar a 80, irmão, nós temos que ter, a chegar lá firme com Cristo. Glória a Deus. Com Cristo, assim, é diferente a situação, independente do que acontecer, firme com Cristo. Porque o que nos espera é uma eternidade, irmão. Aleluia. Eternidade não é esse para o Senhor, 1000 anos, então não vai ser 1000 anos, 1000 anos. Isso é uma eternidade, irmãos. Glória a Deus. E Aleluia. essa eternidade, você está falando, Caxias, o que me importa é a minha Glória a Deus. eternidade. Aleluia. O que eu viver aqui, eu quero viver para Cristo. Aleluia. Para quando o meu dia chegar, ou dos irmãos chegarem diferente, eu quero subir. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar no paraíso, eu quero andar pelas ruas de ouro. Aquilo que todo mundo idolatra, aquilo, né? Muitos têm o dinheiro como seu Deus, né? Que se não tem alguma coisa, né? Que nem a gente vê uma pessoa que tem dinheiro, com depressão, com tristeza, com angústia. Pessoas que esperaram realizar os seus sonhos, que tanto lutou por aquilo e agora está caindo na depressão, na opressão do maligno. Aleluia. O que é nós servirmos a Cristo para quando nós chegarmos lá, nós andar por essas ruas de ouro, aquilo que mais é engrandecido nessa terra vai estar embaixo dos nossos pés. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que nós almejamos, irmãos, é necessário dinheiro, óbvio que é necessário aqui na obra, dentro da nossa casa, né? Mas quem nos dá a oportunidade, quem nos dá esse dinheiro, quem nos dá é Deus. Glória a E Deus. o Sachuna tem um testemunho, nós também temos um testemunho parecido, que nós já passamos dificuldade, que apareceu dinheiro na nossa conta e que eu fui olhar, não aparecia de quem que era. Eu e a nós já passamos assim, uma mesa de comer pão com margarina de manhã, meio-dia e de noite. Nada além disso. Irmãos, e Deus fez. Aleluia. Hoje, tudo que a gente tem, a gente vai no mercado e compra só a Senhora. A gente faz uma oração antes, cada vez de comer. Senhor, o Senhor que proporcionou, abençoa, Deus. Porque toda dificuldade que nós passemos, irmãos, quem olha, às vezes a gente não diz, né, que a gente passa dificuldade, né, porque não conhece, mas Deus sabe tudo que nós vivemos. Deus conhece a tua dificuldade. Talvez a tua dificuldade não está na dispensa. A tua dificuldade está no filho, no marido, numa esposa. Mas essa dificuldade não é palha porque Deus tem, porque o nosso Deus tem para nós. Glória a Deus. E para finalizar, pastor, era mais uma reflexão. Para finalizar, então, eu vou ler de novo. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas dos currais
currais e não haja gado, todavia me alegrarei. Aqui nesse final, Abacuque entendeu o propósito de Deus. Glória a Deus. Porque ele no começo ali, ó, no 16, antes de ele ler, o todavia me alegrarei ali, ele diz assim, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Olha o temor que ele teve de Deus quando ele descobriu o propósito que Deus tinha no meio do povo. E ele estava indagando, ele estava questionando aquilo que Deus já tinha determinado, aquilo que Deus já tinha decretado. Entrou a podridão nos meus ossos. Ele entrou a podridão e está dizendo, eu reconheci que eu errei. Eu reconheci que eu errei em falar o que eu falei para o Senhor. Porque na verdade o Senhor já entendia de tudo. Estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subi contra o povo que invadirá as suas tropas. E no final do 19 diz assim, ó, Jeová, o Senhor é minha força, o qual faz os meus pés como a das servas, e me faz andar nas alturas, para o cantor mor e para os instrumentos de música. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ali ele termina com... Na verdade, ele se arrependeu de tudo que ele falou, né? De tudo que ele questionou. Mas assim, irmãos, vai ter um momento de nós questionar. Vai ter um momento de nós perguntar. Mas vai ter um momento de nós reconhecer que Deus é fiel na nossa vida. Vai ter um momento de nós admitir que o Senhor não erra. Tem até um louvor, né, que fala que Deus tarda, mas não fala, mas Deus não tarda. Deus não tarda, Ele não falha, Ele não erra. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo há um propósito debaixo do céu. Hoje de tarde nós estávamos vendo uns videozinhos com o Yuri na TV de um cara que ele faz cuida de animal, não sei se ele é veterinário e tal. Ele estava montando um aquário de coral. Sabe aqueles coral debaixo da terra, sabe? Debaixo do mar. E aquilo lá é tão maravilhoso, não sei se os irmãos já viram essas coisas, mas pesquisem e olhem aquilo lá, aqueles coral. A gente para pensar. Eu falei para ela, mas como que isso daí serve para alguma coisa, será? Embaixo do mar, mas ninguém vê, né? Parece que não faz sentido. Uns peixinhos desse tamanho assim, ó, que eu fiquei assim, e Deus disse, nossa, mas como Deus está em tudo. O Iago pensou, algum propósito eles devem ter debaixo do mar, porque senão eles não iam existir, né? Por que Deus criou? E daí eu fiquei pensando, mas olha só, e depois o cara estava explicando que uns eram para filtrar a água, outros eram para limpar o mar. Olha a importância e o cuidado de Deus em cada detalhe. Aleluia! Olha glória a a beleza Deus. em cada detalhe que a gente tem que ver. Glória a E Deus. irmãos, e sabe qual é a maior beleza que Deus criou? Foi eu e você. Aleluia. A maior beleza, claro que a maior beleza desse rebeldia, né? A gente é o único que nem o irmão falou, o irmão passou, né? É a única espécie que é igual e às vezes fica um contra o outro, né? Que brigam, né? Mas o maior milagre que Deus fez, a coisa mais linda que Deus fez em criação foi eu e você. Porque tudo Deus fez assim. Mas Deus criou o homem do pó da terra. Sabe? Não sei se existe, pode ser que foi assim, mas eu imagino Deus desenhando. Você, irmão, eu somos a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que ser em atitude em tudo. Isso não quer dizer que a gente não vai se irar. Jesus, quando viu o povo vendendo coisas dentro do templo, ele quebrou tudo. E ele também se irou. Mas a palavra diz irei, mas não pequei. Então ele também ficou irado, ficou bravo com aquilo ali. Então vai ter o teu momento. Mas acima de tudo, não esqueça que além de tudo, Deus é fiel na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Diferente da circunstância e da tribulação, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não consiga o emprego que tu quer, ainda que você não tenha o sucesso que você queira, ainda que você às vezes não tenha um esposo, a esposa, os filhos que tu tanto desejava, porque às vezes tem momentos que às vezes pensa, não, mas é esse marido, é essa esposa, né? No momento que brigam, principalmente, no momento que brigam, aí a gente precisa analisar. No momento que briga, você vai sair, isso, Senhor, que o Senhor tem para mim, é isso aí que Deus tem para ti.
Olha para tua mão e vê a aliança que Deus tem. Essa aliança aqui, irmão, não é só com o teu cônjuge. Essa aliança aqui é com Deus. Quando você fez uma aliança, você fez com Deus. Quando você colocou a aliança na mão da sua esposa, sua marido, você colocou com Deus também. Como se Deus estivesse aí no meio e tivesse recebido a aliança. Então, irmãos, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. É mais uma reflexão, porque o pastor me pegou de surpresa, né? Mas é bênção de Deus. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, irmão. Quero saudar os nossos amados do Senhor. Amém. Desejar. Hoje é o dia dos finados, né? Dia dos mortos, praticamente, como podemos dizer, né, no Brasil, né? E nós lembro que tem no México tem o dia dos mortos, né? Que o povo sai para a rua e faz festa, faz dança, o dia dos mortos, né? E com nós é um pouco diferente, né? Com nós é um pouco diferente, né? Mas eu tenho uma palavra, né? E essa palavra ela está no túmulo do meu pai, né? Lá na Santa Gabriela, que diz assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, para nós cristãos, a morte ela é uma passagem, né? É uma passagem da vida, né? Ela não é o fim de todas as coisas, né? A morte para nós ela é como se fosse um portal. Que a Bíblia diz que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, né? Peregrino é estrangeiro, é quem não está no lugar, né? Quem não está no lugar, ele está só de passagem. E assim é a minha e a tua vida, nós estamos aqui só de passagem. Não se acostume com esse lugar. Enquanto nós ouvimos a mensagem a gente fica meditando. Então, quando recebemos aí nós vemos assim que a igreja ela tem que estar preparada. Então, quando nós dissemos, nós somos pegos de surpresa, é porque nós não estamos preparados. Então, o que é ser pegado de surpresa? É quando você entra na igreja, vai sentar para orar, se ajoelha para orar, aí vem o pregador, ou vem carregado, faz assim. Aí sim, não. Se vier um tigre contra ti, você diz, não, agora eu tenho que carregar primeiro, para depois eu tentar atirar. Não, a bala na agulha, não, só mira e atira. Então a bala na agulha, isso aí todo cristão tem que ter. E principalmente para nós obreiros, já tem casos me convidaram para assistir vai ter uma campanha, vai vir um pregador e tal. Que bênção, eu vou lá, porque eu gosto de ouvir esse pregador. Aí chegar lá na aula, o pregador não vem, e tu começa a olhar assim, meu Deus, mas vou ter que passar para ti, né? Aí dá vontade de dizer assim, mas irmão, eu vim para ouvir, eu vim para receber, né? Mas a Bíblia diz que é dando que se recebe, nós temos que dar para receber algo em troca. Irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja preparado, irmão. Os candidatos ao obreiro aqui da nossa igreja, estejam sempre preparados. Sempre tem uma palavra que você nunca venha a ser pego desprevenido, porque é terrível um obreiro chegar e dizer assim, irmão, eu não tenho uma palavra para dizer. Meu Deus!
Olha a Bíblia, né? Quantos livros tem? Quantos versículos você vê? Não tem nada, né? Uma imensidão que é de uma fonte, né? A Bíblia é a nossa fonte de riqueza, né? Quando você tem um depósito, né? Você, se faltou aqui, eu vou lá no meu depósito, né? Eu tenho um depósito, né? Eu vou lá e eu pego, né? É que nem a dona da casa, ela chega na despensa, né? Se faltou algo, pega lá no armário tal coisa, pega uma massa, né? Pega um arroz, pega não sei o que, sempre tem algo. E assim nós, no espiritual, nós temos que ter uma fonte, nós temos que ter algo da onde buscar, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é uma das passagens, né, irmão? Nós temos. A segunda, irmão, que Deus não é como nós. Quando eu vi a Mancala pregar, Deus não é como nós. Sabe por quê? Porque quando eu vejo assim, o meu filho está em perigo, eu acordo para aquele filho. Eu acordo lá para resgatar o meu filho. Não, meu filho não pode passar por isso. Meu irmão e minha irmã, sabe o que é que nos fortaleceu? Sabe o que é que te fortaleceu? Foi a aprovação. Sabe o que é que nos fortalece? É passar necessidade. Isso nos fortalece. Sabe o que? Quando você está criando seu filho, dando tudo o que ele quer, ao primeiro choro você corre lá. Sabe o que você está dizendo? A hora que ele tiver necessidade, ele não vai. A hora que ele passar por uma aprovação, ele vai cair. Ele vai ser aquele crente fraco. Vai ser aquele crente fraco, mimado, que na primeira prova ele abandona Deus. Primeira dificuldade, pastor, eu vou entregar. Eu cansei, eu vou entregar, não vou fazer mais. Pastor, eu não vou cantar mais. Pastor, eu não vou pregar mais. Por quê? Porque tu não passou por provações, não passou por necessidade. Você não foi forjado no fogo, no ferro. O aço para ser forjado tem que estar pelo fogo. Ele é esquentado, né? O aço de preto ele fica vermelho, né? O ouro de qualidade ele tem que ser provado, ele tem que ser queimado. O fogo pega no lugar, queima, ele chega a cair pingos, né? Cai pingos de ouro. E você acha como? Você acha que Deus vai te formar como? Você acha que Deus vai te formar mimado? Ai, coitadinho, né? Ai, irmão Carlos, que não pode passar por essa provação. Coitado, Deus vai pegar o Carlos vai ficar assim, ai, Carlos. Ai, meu menino, né? Não. Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, disse assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Sabe quanto tempo que levou Abraão para ter o filho da promessa, né? E teve um antes que Deus prometeu que nós vemos aí nas guerras aí do gado lá. Né? Ali foi uma ajuda humana, né? A mulher, a Sara quis ajudar e olha o que deu aí. Olha, é só tu olhar a faixa de Gaza lá, você vai ver o que deu o Ismael. Né? O Isaac lá tem que estar ferrando muitas vezes com a vida de Ismael. São dois irmãos, Isaac e Ismael. 25 anos, irmãos, Deus levou para cumprir a promessa. 25 anos. José do Egito. Deus deu um sonho para José, né? Deus deu um sonho para José. Os seus irmãos vão se curvar diante de ti, teu pai tu vai ser maior que teu pai e da tua mãe, teus irmãos vão se curvar diante de ti, né? E José teve aquele sonho. Olha o que José passou, irmão. Se nós passássemos pela um terço do que José passou, nós tínhamos abandonado. José estava assim,
botaram ele no poço, para não matar ele, vender como escravo. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Se não, nós passávamos, né? Venderam ele como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, foi trabalhar como, né? Dado lá, foi cobrado por Potifar. Trabalhou na casa de Potifar, foi um cara leal. A mulher de Potifar acusa ele. Moisés é tirado da casa de Potifar. E José é preso. José é preso. Injustamente, irmão. E aí o que você acha dessa aprovação? Se você passasse, se você passasse uma aprovação dela, preso inocente, trabalhador, fiel, e José era fiel a Deus, irmão. E ele não estava com o pai, com Jacó lá, ele estava sozinho. Foi fiel. Vamos, se prepare para as provações, se prepare para as lutas. Né? Se você não passar por luta, irmão, você não vai ser um crente aprovado. Nós só somos aprovados porque passamos por luta, por provação. Aleluia, Jesus. Aí eu sou crente provado e aprovado. Glória a Deus, aleluia. Prepare o teu filho, irmão. Não crie teu filho mimado. Qualquer coisinha, corre lá. Deixa ele padecer um pouco. Irmão, tu está fortalecendo o caráter do filho. Nós vamos receber muitos não. Tu acha que nós vamos ganhar? Eu ganhei sim, de tudo aquilo que eu queria. Não. Trabalho na obra e ganho muitos não. Não. Deus diz, não, cara. Não, não vou te dar. Ah, eu quero ir. Não. Pronto. Não adianta, irmão. E assim o meu filho e o teu filho, eu e o teu filho, né? O que eu podia dar, eu dava, o que eu não podia dar, ó, não tem condição de dar, não vou te dar. Hoje ele é um formado, graças a Deus, 32 anos, não me incomodo com ele, né? É um crente, né? Está convertido ao Senhor. O Jean me seguiu até os 24 anos. O Jean esteve comigo, irmão. Glória a Deus. Nós se arrumávamos em casa, vinha para a igreja, vinha junto comigo. Tem pai com filho com 12, 13 anos, o pai vem para a igreja, o filho não vem. Aí vai dizer o quê? Né? Vai dizer que tu domina a tua casa? Domina, né? O que diz a palavra, irmão? O que diz a palavra? Aquele que não domina a sua própria casa, né? Não vai ser um bom obreiro. Se você não dominar a tua casa, né? E como nós tivemos hoje uma aula aí, né? Seminário, uma aula. Foi só um dia, né? Princípios de autoridade. Princípios de autoridade, né? Que nós temos que ter. Pastor da igreja, quebra de princípios de autoridade, que às vezes há dentro da igreja, né? Muitas coisas que deixa passar, passa batido, né? Mas para Deus não passa. E Deus disse, ó, tudo aquilo que nós plantar, nós vamos escolher. Né? Se eu me rebeliar contra o meu pastor, eu vou colher, não pode ter certeza. Eu vou colher. E muitas vezes, a igreja tem que orar por mim. Né? Eu estou passando pela provação, mas vai ver lá o que tu plantou. Né? Rebelde. Né? Fofoqueira, muitas vezes, né? Fala, né? Falando de todo mundo. E aí, quando Deus pesar a mão, não adianta pedir oração para a igreja. Eu sou um que eu peço para Deus agravar mais. Agrava, Deus. Trabalha nesse corpo aí. Não tem pena. Deus não tem pena. Glória a Deus. Aleluia. Eu apanhei. Tomei um mundaréu de tiro, aí eu tenho que voltar para o evangelho. Então não adianta ter pena dos outros. Aí você diz, meu pastor é muito duro.
Mas irmãos, a gente deveria ser o contrário, mas a gente dá o tratamento da coisa como a gente ia tratar. Sabia, né? Então, irmãos, nós temos que. Não é para você ficar assim, ó, vamos orar. Não, irmão, tudo assim, ó. Eu passei, o meu pai passou por provações, eu vou passar por provações, e estou passando. O meu filho vai passar por provações. Os meus netos, se tiver, vão passar por provações. Porque sem provações não há um crente forjado. Glória a Deus, aleluia. Eu não entendo. Glória a Deus, glorifica a Deus. Está passando pela prova, diz o lado, né? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que nós passamos. Eu glorifico a Deus, né? E por último, né? Estávamos olhando, falando da construção, né? Então deu 21 meses, cara. Aí eu procurei ele vou procurar no Google. Qual é a gestação que tem 21 meses, né? A gestação do elefante africano são 22 meses. Nós somos um elefante. Glória a Deus, aleluia. Olha ele no Google ali. Ó, em 22 meses a igreja renasce de novo. Glória a Deus. E agradecer a Deus, né? Daqui, conta 2 semanas nós temos. Glória a Deus. Fechando, né? Amém. Glória a Deus. Já fez de tudo para parar a obra de Deus. Fez de tudo. Externo e interno. Mas quer o diabo queira, quer o diabo não queira, vai ter glória e vai ter festa. Aleluia. Amém? Amém. Coloca a mão de novo. Pai, em nome de Jesus. Nós glorificamos, Pai, o teu nome. Pai, nesse final de tarde, Pai, essa noite, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas palavras. Senhor, hoje no Brasil é o dia do sinado, mas nós dizemos que é o dia da vida. Nós declaramos vida, Pai, porque tu não é Deus morto, é Deus dos vivos. Aleluia. E nós te damos graça, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Cada um dos irmãos que está aqui, Pai. Somos, aleluia, aprovados. Passamos por dificuldades, passamos por provações, mas tu nos sustenta todo. E eu profetizo, Pai, na semana que se inicia uma virada de cativeiro, uma mudança, uma porta aberta, Pai, em nome de Jesus, uma mudança, Pai, aleluia. Aquele que estava triste venha ser alegre. Eu profetizo a vitória, Pai, que os irmãos venham alcançar aquilo que eles estão buscando e o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Então receba, irmão, receba essa virada de cativeiro na tua vida. Eu profetizo, né? Quem estava dando errado vai começar a dar certo. Aquilo que o diabo estava segurando, Deus vai abrir agora em nome de Jesus. Porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus de vitória. Aleluia. Há um novo Amém. tempo para a igreja benéfica. Há um novo tempo. Novo tempo. O tempo da escassez vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entrar no tempo da faca. Aleluia. Agora, aqueles que foram fiel na escassez, seja fiel na fartura. Aleluia. Amém. Seja fiel. Seja fiel na fartura e não mais. Amém? Amém.
Deus, O amor de Deus, que a graça de Jesus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente, Mas o crente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Meus irmãos, quarta então não teremos culto. Nosso próximo culto, dia 9, é o culto de ceia. Glória a Deus. E não falta no culto de ceia. Amém? Ainda temos os últimos preparativos. Nós temos os últimos preparativos de pintura, né? Acabamento desse trabalho, né? Finalização. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos dê a força aí. Nem vamos cantar um parabéns então para a Vitória. Está de aniversário em nome de Jesus. Amém? Parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que dê sua graça, dê sua proteção. Amém. Então, despedido. Dê um abraço no Zé, gente. Depois tem bolo.